amigos e irmãos da Associação Lauro Machado. Convido-os agora para refletirmos sobre um dos belos livros escritos por Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Vamos falar hoje sobre o seu capítulo número 2, Identidade com Jesus. Peço licença para poder fazer a citação do seu primeiro parágrafo. Identificação é uma das qualidades psicológicas responsáveis pela definição do ser humano, ao lado de outras significativas, tais como a personalidade, o conhecimento e a consciência. Vemos então que identificação é um processo, não é algo com o qual a gente nasce, né? A identidade não é algo que a gente nasce, a gente desenvolve. A identidade com Jesus, né? Vamos pensar o que isso significa, identidade com Jesus. Posto que identificação é um processo que vem se desenvolvendo, e identidade é o resultado ou a forma de aprimoramento deste processo, nós vemos então que o RG, que a gente tem o hábito de chamar de a minha identidade, ela só traz a minha fotografia, o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento, alguns dados sobre mim. Mas ela não me reflete, ela não diz tudo o que eu sou, o que eu possa ser, o que eu virei a ser. Nós sabemos que enquanto processo da identificação, ela vai sendo construída através dos modelos que nós vamos elegendo para seguirmos. Identificar-se com alguém é encontrar semelhanças, admirar e querer ser como tal, querer parecer aquela pessoa. Isso quer dizer que nós nos encantamos por algo, por alguém, e gostaríamos de ser como aquela pessoa, de nos parecer com aquele ser. Os primeiros heróis, os nossos primeiros ídolos, são os nossos pais. E a gente também escolhe, por várias razões, que tem a ver com o que sentimos, com o que pensamos, mesmo quando crianças, que faz sentido para a gente. E a gente passa a imitá-los, a gente passa a querer se comportar como eles. Quando criança, parece brincadeira de criança. Olha, parece a mãe, parece o pai. E até aprazível aos nossos olhos. Vamos sempre corrigindo. Olha, não é assim. Às vezes até essas imitações dos nossos filhos fazem com que nós possamos enxergar coisas que a gente não percebe em nós. Mas quando eles imitam, a gente dá uma parada e fala: não é que eu faço mesmo assim? Não é que eu sou mesmo assim? E às vezes a gente fica com tendências a corrigir neles e não em nós mesmos algumas coisas. Então são alertas para eles e alerta para nós. Que modelos estamos seguindo? O que estamos imitando? Que comportamentos são esses que estamos emitindo? Mas voltemos ao processo de identificação. A criança vai crescendo e vai buscando outros ídolos. Ela vai buscando outros personagens, outras pessoas que ela gostaria, que ela admira e que ela tem vontade de se parecer. Então ela vai querendo cortar o cabelo igual, ela vai querendo usar a mesma roupa, ela vai querer ouvir as mesmas músicas e ela vai fazendo esse processo na infância, na adolescência e quando chegamos na vida adulta, nós
também continuamos a fazer escolhas. Nós também vamos nos identificando ou não com pessoas ao nosso redor, com personagens de filmes, com autores de livros, com ideias. Isso tudo faz parte do processo de identificação. Isso tudo vai lapidando e aprimorando o nosso conhecimento e nutrindo nossa consciência. Algumas vezes a gente dá um valor maior para a inteligência, que não vem muitas vezes acompanhada de valores morais. Outras vezes a gente só desenvolve valores morais e fica pregando conhecimento e não praticando conhecimentos. Então, quando falamos em identidade com Jesus, fala desse processo de nos encantarmos, não no sentido de idolatrar, mas no sentido de admirarmos os ensinamentos que Jesus nos deixou. A simplicidade, a humildade, a caridade, a generosidade que perpassou toda a vida de Jesus Cristo. Tendo-o como alguém, como um ser que passou pela vivência terrena, que viveu como homem, que cresceu, que se desenvolveu e que nos deixou uma vida de exemplo para que possamos fazer nossas escolhas. Porque também foi deixado o livre-arbítrio, que quer dizer livre escolha. Isso me faz lembrar de uma parábola que dizia o seguinte: o mestre no mosteiro tinha vários discípulos. E eles viviam da caridade do povo em torno desse mosteiro, que já era antigo, que precisava de reformas, mas como eles passavam a maior parte do tempo apenas estudando, lendo, meditando e vivendo da caridade, eles reclamavam de que não tinham melhorias no mosteiro onde viviam. O mestre, ouvindo tantos queixumes, parou e propôs então: olha, vamos então melhorar as nossas condições. Vocês vão então até a aldeia, e em vez de pedir a caridade do outro, que mal está dando para a sobrevivência de vocês, que vocês estão se queixando, vão e roubem coisas. Entreolharam-se uns para os outros, né? Como assim roubar? Não faz parte do nosso aprendizagem isso. O mestre falou: entretanto, façam-no de noite, para não ver, para não contaminar a nossa moral, para não contaminar o que eles pensam de nós. Fizeram nova reunião os discípulos, mesmo não concordando muito, era uma ordem, foram e cumpriram a ordem. Menos um dos discípulos não foi, se recusou. Lamentou, entristeceu-se, mas não foi. Quando o mestre se dirigiu a ele e perguntou por que ele não tinha ido, ele simplesmente respondeu: o senhor disse que era para a gente ir à noite, para ninguém nos ver, para não contaminar a forma de nos ver, a nossa fama. Mas eu estaria vindo. Eu saberia que eu não estava agindo corretamente. E eu não poderia conviver com isso. O mestre, então, abraçou este discípulo e disse: eram testes
para ver o que vocês de fato tinham aprendido. E você foi o único que foi aprovado nesse teste. Chamou os demais discípulos e conversou sobre isso. Isso faz bem sentido quando a gente diz no Espiritismo que o Espiritismo deve ser uma fé raciocinada. O que é isso? É uma fé pensada, não é uma fé imposta. A gente não transforma ninguém em espírita, a gente não transforma ninguém em cristão, a gente não transforma ninguém em evangélico. Ou seja, um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita, ou um verdadeiro evangélico. Porque o sentimento é algo que vem de dentro. Ele não deve ser imposto para ninguém. Ele deve ser algo que traga sentido para nós, que traga sentido para a nossa vida, que reflita o que a gente sente. E cada um vai fazer escolha mediante aquilo. Se ele se identificou com um grupo que faz vandalismo, que rouba, com um grupo que faz porque alguém mandou, é porque dentro dele ainda não está amadurecido os valores que geralmente nos ensinam, que a vida nos ensina o caminho. Ele só copiou, ele só imitou. Ele ainda está numa vivência primitiva, infantilizada. Ele ainda não desenvolveu por si o pensamento e as escolhas do caminho bom ou do caminho ruim. Nós temos isso no nosso dia a dia. Quando pequenos, precisamos da ajuda que alguém nos diga: isso não é muito bom. Observe o que aconteceu. Veja se isso é certo. Contudo, quando crescemos, é importante que nós possamos treinar a nossa observação, a nossa percepção, os nossos sentidos, para que possamos fazer as escolhas. E essas escolhas vão falar de nós, como nós somos. O que eu gosto, com quem eu me identifico. Este é o grupo que me faz bem. São pessoas que têm bom humor, são pessoas positivas, são pessoas que praticam caridade, são pessoas que respeitam uns aos outros. Não, eu gosto deste grupo, onde as pessoas, elas falam mal dos outros, onde elas riem das outras pessoas, onde elas cultuam o orgulho, onde elas cultuam a prepotência, onde elas cultuam a vaidade. Eu posso fazer essa escolha o tempo todo. Está nas minhas mãos. Requer sacrifício? Sem dúvida. Outra frase muito importante do Espiritismo: reforma íntima. No concreto, reforma já é algo extremamente difícil. Só quem já reformou uma casa sabe o quanto é difícil. É mais difícil muitas vezes do que construí-la. No sentido de que começar do nada, você vai pondo, você planeja. E reformar é você manter algumas coisas, manter o funcionamento enquanto você mexe. Imagine uma reforma subjetiva, que é aquela reforma abstrata, aquela que a gente não vê, mas que está o tempo inteiro acontecendo, porque nós estamos funcionando. Algumas pessoas falam de trocar o pneu com o carro andando. Imagine, uma reforma íntima é exatamente isso. Continuar trabalhando, continuar se relacionando com os filhos, com a família, com os amigos, com o trabalho, e meditando, e refletindo, e fazendo escolhas. E muitas vezes, olha, não entendeu que era um ato de bondade. Confundiu com, ele é bobo, ele é ingênuo.
fez um ato de caridade, olha, está querendo aparecer. Nós muitas vezes vamos ser mal interpretados, muitas vezes nós vamos ser desvalorizados, muitas vezes nós não vamos ser compreendidos. Só que foi esse o ensinamento que nos deixou Jesus. Quando em vários momentos, nas passagens que a gente lê da vida de Jesus, a gente vê que ele foi humilhado. Que para ganhar os reinos do céu é preciso se parecer com uma criança, no sentido de sua pureza. Que os aflitos serão acolhidos, porque a aflição, os medos, as preocupações, os problemas, as adversidades, por incrível que pareçam, irmãos, são desafios, são testes que o Mestre Jesus nos coloca. Não, absolutamente não é para nos castigar, mas sim para nos aprimorar. São desafios para serem superados, são desafios para lapidar o nosso espírito, para desenvolver em nós valores morais em equilíbrio com a nossa capacidade de inteligência. Olha a maravilhas que podemos fazer com isso. Eu costumo sempre dizer que a mesma capacidade, o mesmo grau de inteligência que tem quem inventou a penicilina, que salvou milhares de pessoas, ele tinha um QI muito parecido com quem inventou a bomba atômica, que matou milhares de pessoas. O grau de inteligência não define por si só uma pessoa, se não for acompanhado de valores morais, se não for acompanhado de consciência moral, do respeito, da valorização às coisas simples. Veja quanta aprendizagem este nosso inimigo atual, o coronavírus, que causa a doença Covid-19, tem trazido para nós. Ele tem resgatado valores que há muito estávamos esquecidos. Pais que não conheciam filhos, filhos que não conheciam pais, pais que desvalorizavam professores e agora estão vendo o quanto é difícil ficar com as crianças. Imagine ficar com 25 deles, 30. Lembrando-nos que educação começa em casa, se faz em casa. Informação, ensino, aprendizagem é na escola. Mas a educação, valores morais, somos nós. A escola vai nos ajudar a aprimorar, mas as escolhas são nós. E nós colocamos em diversas escolas. E temos que ver que escola que vai ensinar ou ajudar o meu filho em consonância com aqueles valores que eu acredito, que eu penso. Tem marido conhecendo mulher, porque o dia a dia do trabalho, corre para cá, corre para lá. A convivência é diferente. A convivência não tem a ver com quantas horas vocês ficam juntos, mas tem a ver com a qualidade do tempo que vocês vivem juntos. Isso em todas as relações. Você pode ficar 24 horas, um aqui, outro lá, ou vocês ficarem 2 horas e de fato estarem um para o outro. A riqueza de um abraço amigo, a riqueza de um abraço de um filho, de uma mãe, de um irmão. A partilha de um sofrimento, de uma dor, porque nós não estamos podendo nem chorar pelos nossos entes queridos. Não estamos podendo nos despedir de pessoas amadas. Nós estamos sendo convocados a repensar nos nossos valores. Nós estamos sendo convocados a rever nossas escolhas.
No Espiritismo, como costumamos usar uma frase assim: se não é pelo amor, é pela dor. A humanidade estava se esquecendo de que ser humano não é ter a bota do ano, ter a melhor roupa, ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter o melhor título. Ser humano é olhar para o outro e olhar para si como pessoas. Porque a hora que a gente tira tudo isso, nós somos todos iguais. Existem algumas regras universais. E a lei de Deus é uma lei universal. Nós nunca fomos tão inteligentes quanto agora. As pesquisas estão correndo, todo mundo correndo, para tentar entender ou vencer este vírus, que é invisível, mas mostrou o quanto nós somos pequeninos, o quanto nós nos distanciamos de coisas importantes. Está nos convocando a quais são, afinal de contas, os nossos valores. Mas, assim como nós estamos podendo ver com muita clareza, alguns de nós ainda não acreditam nisso. Alguns de nós ainda reagem negando que isso seja uma ameaça, negando de que isso pode chegar até nós. Isso só revela a diferença de amadurecimento de cada um de nós. Que não tem a ver com a idade, com a faixa etária, nem tampouco com conhecimento. Isso tem a ver com a evolução do nosso espírito. Em que momentos dessa escala espiritual estamos. Então, é uma oportunidade acompanhada de um sofrimento, mas uma oportunidade, um convite à nossa evolução. Assim como a vida de Jesus veio como um modelo que no início foi aclamado, foi seguido, depois foi perseguido, depois as histórias deles, né? Assim como Lucas, que era apaixonado pela vida dos apóstolos e por Jesus, escreveu e contou e falou, e de novo a vida de Jesus se tornou bastante presente. Depois nós vivemos novos momentos da humanidade que queimou tudo isso, inclusive muitos escritos da vida de Jesus. Então nós vemos que nós temos altos e baixos na humanidade, onde ora isso é bom, ora isso não é bom, ora isso é bom, ora aquilo não é bom. E se a gente ficar nesse vai e vem, a gente perde a nossa identidade. Como agora, por exemplo, algumas pessoas estão tão perdidas porque elas não podem mais desabafar ou acolher suas angústias ou ansiedades e ir no shopping, na loja, fugindo para um lugar, fugindo para o outro. Está difícil de fugir de si mesmo. E por que é difícil fugir de si mesmo? Porque estar consigo não é uma fonte de prazer. Talvez porque o que nos falta ainda é nos iluminar. Nos iluminar, nos alimentar desta força que está presente todos os dias na nossa vida. Esses dias eu ouvi uma frase que me tocou, que me identifiquei com ela, que dizia o seguinte: quando eu vejo a lua à noite, eu me identifico com a beleza desse ser superior e maravilhoso. Quando eu vejo o sol, eu me lembro da força desse ser superior e maravilhoso. E quando eu olho no espelho, eu agradeço o presente que ele me deu, que é a vida, a qual eu tenho responsabilidade
e na qual me serve neste momento como um instrumento de aprimoramento da minha consciência e do meu espírito. Então, irmãos, terminarei também com uma frase, com um parágrafo que termina este capítulo. Cuida da tua identidade crística. Mantém-te simples, sem muito adornos ou enfeites. Cultiva a bondade e faze-te útil. Sorri e ama, auxiliando sempre. Não importa que não sejas conhecido ou famoso, lutando, porém, para ser iluminado. Apresenta Jesus, recorda-o, esqueça as tuas ambições enganosas, fazendo que todos aqueles que te cercam vejam Jesus em ti. Vinculado a Jesus, seja a tua a identidade dele. Nós temos um grande exemplo a seguir. Nós temos um grande exemplo a estudar, a aprender e principalmente a praticar. Existe uma frase que está sendo muito recorrente ultimamente. Principalmente quem elegeu Jesus como seu mestre. O que Jesus faria? Como ele reagiria? Claro, estamos muito longe de ser como eles e nem temos a pretensão. Mas se pararmos para pensar no que ele faria, certamente uma ideia do bem, uma inspiração generosa virá à nossa mente. Uma luz, um esclarecimento estará presente em nossa vida. E de raios de luz a raios de luz, seguiremos um caminho mais iluminado. Iluminaremos um caminho para nós, convidando os que querem vir também, que sejam muito bem-vindos, seguindo os caminhos de quem nos convida a este caminho iluminado, distribuindo assim, vibrando assim, emanando assim luzes, sempre esclarecimento, clareza, convites de bons pensamentos, boas lembranças, boas memórias, bom humor, boa saúde e um bom companheiro. Jesus está sempre conosco e que assim seja. Graças a Deus.